Olá, meus irmãos. Estamos aqui com mais uma aula do nosso Estudo Básico do Espiritismo, volume 1. Estamos ainda no primeiro módulo, Introdução ao Estudo, desta feita com o roteiro número 8, sobre a fé, segunda parte. Vai ser a publicação de número 26 e, na sequência de aula, a aula de número 24. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre a fé, não é? Vimos que a fé é uma questão particular, é uma questão individual, ou seja, cada pessoa forma, não é? Elabora, digamos assim, a sua fé de acordo com os conhecimentos que possui, com as crenças que possui, com os preconceitos que possui. Então, todo esse conjunto, né, todos esses atributos é quem fazem a base para a formação da fé. E nós vimos que a fé verdadeira, ela é a fé racional. A fé, ela não pode estar desatrelada de forma alguma da racionalidade, não é, do bom senso, da razão. Por quê? Porque a fé verdadeira, a fé sincera, ela é embasada na razão, no bom senso, na lógica, ela evita que você incorra na fé cega, né? Que é a fé nociva, digamos assim, porque a gente vê aí que pela fé cega que as pessoas cometem atos, não é? Em nome de Deus, em nome da religião. Por quê? Porque as pessoas que não possuem uma fé racionalizada, uma fé lógica, com bom senso, essas pessoas costumam a defender, não é, de todo custo, a todo custo, as suas ideias, as suas crenças, não é, mesmo que haja comprovações, fatos, não é, que possam ir de encontro a essas crenças, essas pessoas, elas não conseguem abrir a sua mente para mudanças, não é? Então, elas vão morrer ali defendendo coisas que são impossíveis, que são comprovadas, cientificamente comprovadas, que não condizem com a razão. E, por exemplo, os casos, não é, mais extremos de terrorismo, não é, em nome de religião, em nome de Deus, né, seja a denominação que Deus receba, tudo isso são consequências, né, de uma fé cega. Então, nesse slide aqui, a gente vê, né, que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar. Porque, apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir um objetivo. Então, a pessoa que tem aquela fé racionalizada, aquela fé lógica, não é? Ela sempre produz a calmaria, ela sempre produz a tranquilidade, não é? A paciência, porque é, eu vou dar um exemplo, não é? E repito, né, como eu disse na aula passada, quando vou falar de fé, eu tenho que falar da fé, eu só posso falar da fé que eu tenho, eu não posso generalizar a fé, porque, como eu falei, a fé é um conjunto, não é, de atributos particular, ou seja, é uma coisa individual de cada um. Então, para formar a minha fé, que na minha concepção é uma fé racional, eu jamais vou estar por aí impondo as minhas crenças a ninguém, jamais. Até esse estudo mesmo aqui, tá certo? Se vocês observarem lá nos vídeos anteriores, em nenhum momento eu quero que alguém se converta ao espiritismo, em nenhum momento, né? Eu sou espírita por convicção, tá certo? Gosto do espiritismo, estudo o espiritismo, me dedico, né, no tempo livre ao estudo do espiritismo e estou passando, né, esse conhecimento, né, esse pouco conhecimento que adquiri esses anos todos, para quem quer realmente conhecer o Espiritismo. Então, tem pessoas que podem se interessar em conhecer o Espiritismo e, no entanto, não querem se tornar espíritas. Podem ser católicos, podem ser evangélicos, né? Eu acho até difícil, mas é possível que haja algum evangélico que tenha a mente, digamos assim, mais aberta. E, não, eu vou tentar conhecer o Espiritismo, pelo menos para tentar contradizer ele. Tá? Então, é possível que tenha essas pessoas. E tem aqueles que são curiosos, né? Olha, eu não tenho uma religião assim definida, convicta, né? E quero aprender um pouco sobre o espiritismo, mas não tenho interesse em frequentar centro espírita, não tenho interesse em me tornar um trabalhador da seara espírita. Então, esse estudo aqui, ele é um estudo livre, aberto, tá? E em nenhum momento vocês vão me ver aqui, durante todo o decorrer do nosso estudo, eu incitando alguém aqui a se tornar espírita. Isso aí, o que eu digo, fé é uma coisa de cada um. Religião, que está atrelada à fé, ela também é uma coisa muito particular, não é? Então,
eu tenho a minha forma de religiosidade, né? Ou seja, a religião para mim o que vale na religião é o sentido nato da palavra, ou seja, religar a criatura ao Criador. E como eu digo sempre, né? Como a minha fé é uma fé racional e eu estou convicto disso, é tanto que eu sempre digo, se amanhã surgir uma religião ou uma doutrina nova que me explique melhor a minha relação com Deus e com o universo, pode ter certeza que eu passarei a fazer parte do quadro dessa nova seita, dessa nova religião, né, dessa nova doutrina. Por quê? Porque quem tem a fé verdadeira, a fé sincera, não é que não é a fé cega, que não é aquela fé vibrante, não é, onde as pessoas lutam, matam e morrem, não é, por ela é calma, não é? Então dá a paciência que sabe esperar. Então a cada dia o ser humano evolui mais, não é? Ontem eu sou o que fui ontem, com mais 24 horas de vivências. E quando eu digo eu me refiro a toda a humanidade, né? Cada dia que nasce, cada dia que se inicia, nós somos portadores de mais 24 horas de experiências. Então, todos os dias nós estamos evoluindo, né? E amanhã pode surgir uma doutrina que venha explicar melhor, não é, a nossa importância no universo, né, o nosso papel no universo, o nosso papel como criatura divina, como filho de Deus que todos nós somos. E aí a gente vai amadurecendo e evoluindo, não é? E acompanhando esse processo evolutivo. Então, você defender, não é, conceitos, princípios religiosos que ainda são de 4.000 anos atrás, não é? Eu estou considerando, eu estou arredondando, não é? A vinda de Moisés, né, com o início do judaísmo, como nós já vimos, 2.000 anos depois, arredondando Jesus, né, com o nascimento do cristianismo, e hoje, na época em que nós estamos aqui, né, digamos assim, quase 2.000 anos depois da vinda de Jesus, é, é, a gente já tem uma visão completamente diferente, né? Nós já temos conhecimento intelectual, né, para a gente poder formar a base da nossa fé. Mas tem pessoas que ainda estão presas ao Antigo Testamento, não é? A opinião de Moisés e de outros que escreveram os livros do Antigo Testamento, e sem levar em consideração que havia ali interesses, não é? A gente viu na história da religião que Moisés defendia interesses particulares, porque eram necessários naquela época, né, de mostrar um Deus violento, um Deus agressivo, um Deus que pune, que castiga. É por isso que até hoje tem pessoas que dizem, eu não vou fazer isso não, porque Deus vai me castigar. Olha, Deus não castiga, Deus é um pai, Deus educa. Educar é diferente de castigar. Não é? Você pode educar a pessoa sem puni-la. Não é? Então, ela diz assim, mas e o sofrimento? Não é? E quando a gente desencarnar, que a gente vai para o umbral, ou vai para... Bom, veja só, o homem, o espírito, de uma forma geral, o ser humano, de uma forma geral, ele se situa aonde a mente dele se situa. É como Jesus disse, olha, aonde estará o tesouro do homem, aí estará também o seu coração. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que nós estaremos no local que a nossa mente, digamos assim, permite, não é, que ela busca estar. Então, uma pessoa que é equilibrada, uma pessoa que não precisa ter religião para isso, não. Mas se você é uma pessoa tranquila, equilibrada, que não deseja o mal de ninguém, que não sai praticando a maldade, não é, com o próximo, que você compreende, não é, que você tenta auxiliar o próximo, que você vive uma vida com dignidade, não é, respeitando sempre a justiça, respeitando sempre o direito e os deveres de cada um, você não precisa nem acreditar em Deus para você ir para um local melhor, não é para você ir para uma região do plano espiritual que seja de acordo, que seja condizente com o seu modo de vida. Então, ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Não está, se Deus obrigasse, né, se Deus quisesse que a gente acreditasse nele a todo custo, ele, como é o Pai, como ele é o ser todo-poderoso do universo, né, a gente viu e vai ver isso ainda quando a gente estudar especificamente sobre Deus. Ele colocava nas suas leis que nós já teríamos sido criados, né, já obrigados a acreditar nele, mas Deus nunca vai fazer isso, porque o bom pai, ele respeita o desenvolvimento de cada um dos seus filhos, não é? O amadurecimento de cada um. Deus espera que nós cheguemos na idade da maturidade para que a gente possa entender por que é que ele existe, entender por que ele é o Criador, entender por que ele é o verdadeiro pai que educa.
né? Então, Deus não vai castigar a gente, colocar a gente num fogo, não é, eterno, que nunca consome, não é como as pessoas creem por aí, né? Que nós estaremos condenados pela eternidade ao sofrimento, não é? Ao lado, ou vivendo no reino de um ser diabólico, cujo o único objetivo de vida é prejudicar e fazer o mal para com as pessoas. Isso daí são coisas que estão ainda de 2, 3, 4 mil anos atrás, e que a época de hoje não permite mais, né, ao homem sábio, né, ao ser humano sábio, que ele permaneça com uma crença infundada desse tipo, né? É a gente realmente atestar que a gente não compreende Deus. Então, a fé sincera e verdadeira, ela dá essa calma, essa paciência de saber esperar, não é, de saber amadurecer, de saber evoluir, porque apoiando-se na inteligência e na porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas. Tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. Então, veja, isso é a fé vacilante, a fé cega. E a gente vê pela história da humanidade, né? Pessoas, quantas pessoas não morreram em nome da religião? Né? Por quê? Porque aqueles que querem fazer prevalecer as suas ideias, as suas crenças, tendo o poder nas mãos, é lógico, não é, e o interesse acima de tudo, como a gente vê, observa por aí, e na época de hoje não muda, né? A gente vê a quantidade de igrejas que se abrem por aí, né? As pessoas, esses falsos profetas, né? Essas pessoas que dizem pastores, descaradamente, não é, pedindo dinheiro aos fiéis, não é, que, coitado, pela ignorância que possui, pela falta de conhecimento, porque a falta de conhecimento é a coisa mais nociva que existe, né, na formação da personalidade humana, e essas pessoas inocentemente caem nesses golpes, né, desses aproveitadores, que são aproveitadores, não é, que usam o nome de Deus para enriquecimento de uma forma ilícita, não é, egoísta, né, não fazem nada, né, para o crescimento das pessoas, a não ser aquela crença limitada, não é, com informações limitadas, suficiente para que as pessoas permaneçam presas, não é, àquela corrente ali, digamos assim, que, que só tem um objetivo, né, o enriquecimento desses falsos profetas. Então, a gente vê como é nociva a fé vacilante. Tá? E, por exemplo, eu citei aqui o terrorismo praticado segundo aqueles que se dizem ter fé. Então, a gente foi para o caso mais extremo, não é, do islamismo, e a gente sabe que existe pessoas que são adeptas à religião islâmica, que são pessoas dignas, decentes, não é, que seguem realmente os ensinamentos do islamismo, e tem aqueles extremos, não é, que são os da fé cega, né, porque os que têm a fé raciocinada, né, os que têm a fé verdadeira, essas e são da religião islâmica, você não vê por aí essas pessoas praticando nenhum ato de maldade, nem impondo, nem obrigando ninguém a seguir o islamismo. Né? Então, veja que é diferente. É como a gente tem dentro do catolicismo pessoas que são extremistas, não é? E principalmente no passado, quando a igreja torturava, né, quem ia de encontro aos seus conceitos, aos seus princípios, tá? Por quê? Porque essas pessoas tinham uma fé vacilante, não é que elas nem elas tinham certeza do que elas acreditavam. Então, e tudo isso em qualquer tipo de época ou de segmento religioso, todas as pessoas que possuem uma fé vacilante, uma fé cega, irracional, essas pessoas são um perigo a si mesmas, oferecem perigo a si mesmas e principalmente aos outros, né? Porque elas normalmente querem impor as suas crenças àquelas outras pessoas. Então, a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. Né? Você tira sempre, por exemplo, um homem, não é? Um homem, quando agride uma mulher, né? Ele agride, por quê? Porque ele não tem mais argumento. Normalmente é assim, lógico. Eu não estou deixando de considerar o mau caratismo da pessoa, né? A maldade, às vezes até intrínseca naquela pessoa mesmo, né? O desejo de dominar, de bater, de agredir a pessoa, o orgulho que é muito forte, enfim, todos esses casos. Mas, é, se a gente for analisar, as pessoas, o homem que agride uma mulher que fisicamente, não é um ser inferior, fisicamente é um ser inferior, mas que na maioria das vezes intelectualmente é superior ao homem, tá certo? Então, quando o homem vê que não consegue
vencer a mulher no argumento, né? Porque pela intelectualidade da mulher, ela, na maioria das vezes, ela supera o homem, na maioria das vezes, né? Aqui não existe, na minha opinião, não existe mulher nem homem, um melhor do que o outro. Para mim, o que existe são seres humanos, não é? Existem homens inteligentes, existem mulheres inteligentes. Mas fisicamente, não é? O homem, por ser o macho da espécie, ele, lógico que ele tem uma desenvoltura física mais avantajada do que a mulher. Então, se utilizar, não é, dessa superioridade física, que superioridade física e nada é a mesma coisa, porque para mim o que é importante é a superioridade intelectual. Para mim, sim, o que mais importante é desenvolver o cérebro e não o corpo físico, lógico. Não é que a prática de exercício, essas coisas, mas tem pessoas que vivem em função, não é, de desenvolver o corpo físico e a mente continua estreita do mesmo jeito, né? Não são todos, mas infelizmente uma boa parte. Então, normalmente o homem quando fica sem argumento, né, e ele traz essa índole da agressividade, da violência, ele parte para o ataque, né? Ele parte para a agressão. Por quê? Porque ele não tem argumentos intelectuais, né, para vencer ali aquela situação onde a mulher, normalmente ela tem a razão, ela tem a intelectualidade, ela tem um bom senso, mas o homem, como não consegue vencer isso, esse tipo de homem, eu estou me referindo, ele parte para a agressão. Então, a gente vê como, eu estou fazendo essa analogia aqui com a fé vacilante, né? Então, a violência é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, uma pessoa que usa da violência para impor a sua crença, para impor a sua fé a outra pessoa, ou da mesma forma o homem que agride a mulher porque ele não tem, não é, ele é fraco intelectualmente, ele não consegue vencer, não é, no diálogo, tá certo? Ou chegar, digamos assim, a um equilíbrio no diálogo. Então ele parte para a agressividade. É o que acontece, infelizmente, né? Então, é preciso não confundir, aqui, fé e não presunção, tá? É preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Então, veja, é, a fé, ela também leva à presunção. Ou seja, o que seria isso? Seria o seguinte, eu achar que eu sei mais do que todas as pessoas. Olha, eu não tenho uma fé cega, mas eu sei mais, não é, da minha crença do que todas as pessoas. Ninguém sabe mais do que nada. Tem pessoas que se dedicam mais a uma coisa do que outras, mas não quer dizer que essas que se dedicam mais sejam superiores a outras. O ser humano, ele é muito complexo, não existe um espírito exatamente igual, né? Nós não somos fabricados em série como um automóvel, nós somos fabricados individualmente, ou seja, nós temos a nossa individualidade, né? Desculpa, nós temos a nossa individualidade, nós temos a nossa forma, cada um pensa de uma forma diferente, né? E é isso aí que, isso também é uma das coisas que atesta a grandiosidade de Deus, né? Tem pessoas que são parecidas, mas idênticas, não existem pessoas idênticas. E eu não estou me referindo à aparência física, eu estou me referindo ao espírito, né? Ao conteúdo, né, do espírito, ou seja, a experiência de espírito, a formação, a individualidade, o jeito de ser de cada pessoa, de cada espírito é diferente. Ninguém se iguala 100%. Porque, repito, nós não fomos criados em série como máquinas, né, como equipamentos, como eletrodomésticos. Tá certo? Então, a presunção é você achar que você já sabe tudo, né, que você está certo, e enquanto que a verdadeira fé, você confia mais em Deus do que em si próprio, né? Porque na hora que você passa digamos assim, pelo seu orgulho, a achar que você é tão importante quanto Deus, você já se perdeu aí no caminho, certo? Então, sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos o ajudam. Então, essa é a fé sem a presunção. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são impostos. Aí alguém pode dizer aqui, ó, Ricardo, tu acaba de dizer que Deus não castiga. Esse castigo aqui não é de Deus, é a colheita nossa mesmo, tá? É nós que vamos colher isso aí. Aliás, né, desde que Deus nos criou, tudo aquilo de mal, não é? Tudo aquilo de dor que nós passamos e sofremos, é a colheita daquilo que nós plantamos, não é uma punição de Deus.
É como eu já disse em aulas passadas. A lei de Deus é simples. A lei de Deus de justiça, ela diz o seguinte: você é livre para plantar o que você quiser. Agora, o que você plantar, você tem que colher. Isso é inevitável. Ou seja, plantou porque quis. Agora, se plantou, vai ter que colher. Então, esse castigo que estou me referindo, somos nós mesmos que estamos nos punindo, não é Deus. Nós infringimos uma lei divina, que é a lei da justiça, não é? A lei de causa e efeito, ou seja, nós plantamos, apesar de todas as advertências, de todas as orientações que recebemos, tá? Nós tomamos a decisão de plantar. Agora, aquilo que nós plantamos, nós somos obrigados a colher. Então, não é Deus que está castigando, fomos nós mesmos que buscamos isso, né? Então, esse cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos, que eles são impostos. Então, a pessoa que é presunçosa com relação à fé, ela, cedo ou tarde, ela vai se decepcionar, ela vai se deparar com a realidade, né? E, infelizmente, vai colher os frutos de dor e de sofrimento, né? Que são impostos pela lei, né? Ou seja, a colheita é imposta pela lei. Então, a gente vê aqui, ó, um exemplo de presunção e orgulho, né? Essas pessoas que cometem autoflagelamento, né? Autoflagício, não lembro qual é o termo correto, né? Ficam se chicoteando, se batendo atrás para provar que são crentes, não é? Isso é o tipo de fé de presunção, de orgulho, não é? De fé irracional, não é? Uma fé fraca, na realidade. Então, o verdadeiro sentimento de fé, né? A gente viu o exemplo aqui, a Madre Teresa, uma pessoa, um pobre, um faminto, né? De comer. Uma vez perguntaram à Madre Teresa, é, como ela era católica, se ela não tinha tempo para rezar. Ela fez: meu filho, aqui, veja a quantidade de pessoas que estão sofrendo aqui, não é? Que estão enfermas, com fome. Se eu for parar para rezar, eu posso perder uma pessoa dessa aqui de fome, não é? De falta de cuidados. Então, a minha prece é o trabalho. Por quê? Se a gente for analisar o sentido etimológico da palavra orar, tá? Que é diferente de rezar. Orar é uma coisa, rezar é outra completamente diferente. A gente vai ver isso lá na frente. Mas orar significa arar. E o que é arar? É trabalhar, né? Então, o que é mais importante para Deus? É você dar uma comida a uma pessoa que está morrendo de fome, ou você parar um tempo, se isolar e ficar fazendo uma prece para Deus, conversando com Deus? Com certeza, o que é mais importante para Deus é você cuidar do próximo, até porque, como nós dissemos nas aulas passadas, não é? Jesus definiu em dois momentos, não é? Em dois atos, não é? Ele resumiu todas as religiões do mundo. Jesus resume ali, quando ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E aí ele finaliza e diz assim: aí estão todas as leis e os profetas. Então veja que poder de síntese, não é? Jesus resume ali todos os princípios, todos os conceitos, né? Todas as doutrinas que uma religião verdadeira, ou seja, aquela que liga o homem ao Criador, deve possuir. Então, é pelos atos, né? Pelas obras que se reconhece o autor, né? Então, não é pelas palavras, não é porque amar a Deus com palavras é muito fácil, né? Mas com atitudes é muito mais difícil. Então, são dois exemplos que nós colocamos aqui que caracterizam os opostos, né? A fé, a presunção com o orgulho e a fé com a humildade. Poder da fé, ação da vontade. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, veja, é, a gente vai ver isso lá na frente, quando a gente falar da aplicação dos passes, não é? Que chama-se também de fluidoterapia, ou aplicação de fluidos, vamos dizer assim, e a gente vai ver que o fluido que a gente atua sobre ele é o fluido vital, que é o fluido que dá vida aos corpos físicos dos seres orgânicos. Todo ser orgânico, ele é revestido de um fluido vital, né? E esse fluido vital, quando o ser vivo morre, né? Quando a organização física biológica ela perece, esse fluido retorna para a massa, né? Nós até falamos desse fluido aqui lá no panteísmo na aula passada, certo? Então, é esse fluido vital aqui, esse agente que vitaliza, não é, o organismo, todo o organismo vivo, é isso aqui que a gente doa na hora que a gente aplica o passe, tá? Então, a gente doa do fluido que é nosso, tá? E uma parte é nossa que a gente doa, e é daí ser nobre, não é o sentido nobre de você aplicar passe, como você também se utiliza de uma parte do fluido que está no universo, né, que está no ambiente.
né? Ou seja, o fluido vital. Então, quando a gente tem o poder da fé, a gente atua de uma forma magnética, a gente promove uma ação magnética em cima desse fluido, modifica ele para o bem, lógico que a gente está aplicando o passo para fazer com que a pessoa fique bem não mal, né? Ela se sinta bem. Então, a gente atua nesse fluido, tá certo? Tanto quando a gente vai fazer alguma coisa ruim, a gente magneticamente também atua nesse fluido e transforma ele num fluido pernicioso, né? Para emitir para outras pessoas. Então, tudo depende da mente, tudo depende da ação, não é do objetivo. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Está aqui o passe. Né? Então, a gente vê casos aí, a gente vai ver no nosso estudo, que existem pessoas que possuem, são portadoras de enfermidades que são curadas através da aplicação do passe. Não quer dizer que o passe cure todo tipo de enfermidade. Quem for achando que vai tomar um passe e vai se curar do câncer ou de alguma doença grave, ele já vai equivocado, tá certo? Agora, aquelas pessoas que já estão, que já têm um merecimento, ou seja, que já estão no final da prova, o auxílio do passe, essas pessoas conseguem se curar. Mas, não, por favor, não creiam que ao receber um passe, você vai ficar curado de qualquer enfermidade. Isso é caso a caso. Né? Isso vai depender das provas e das expiações de cada pessoa. Tá? Então, se você escutar alguém dizer que toma um passe em algum lugar e fica bom, corra daquele lugar, porque é charlatanismo, né? É enganação, tá certo? Porque, infelizmente, você vai encontrar maus espíritas dentro do espiritismo. Da mesma forma que você encontra maus católicos dentro do catolicismo, da mesma forma que você encontra maus protestantes dentro da igreja evangélica, e por aí vai, não é? Porque a maldade e a bondade é uma coisa intrínseca de cada pessoa. Não é um título de religiosidade que vai fazer com que você seja bom ou você seja ruim. Você pode ser um mau espírita, você pode ser um bom espírita. Você pode ser um bom católico, um mau católico, um bom evangélico ou um mau evangélico. Isso aí é do ser humano, tá? Então, tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinhas fé. Né? Relembrando aqui na aula passada, aquele menino que estava possuído por um espírito obsessor e que os apóstolos, os discípulos, não conseguiram curar. Por quê? Porque não tinham fé. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença deixa eu baixar aqui, né? Em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega, nós já falamos, né? Então, aqui, ó, a fé cega, a gente botou aqui, né, o quadro, né? Nada examina, tudo, aceita tudo sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Então, isso aqui leva ao fanatismo, a fé cega, tá? A fé raciocinada baseia na verdade, né? Garante o futuro, se baseia na verdade e garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana, ou seja, uma coisa que é verdade tanto pode ser no escuro como no claro. Né? Então, essa é a fé raciocinada, que leva à verdadeira fé. Então, vou ter esse quadrozinho aqui para a gente fazer um resumo do que a gente viu até agora. Tá? Então, com isso, a gente vai encerrar essa aula, né? Já estamos aí com um tempo bem avançado, e teremos ainda a última parte, não é, sobre a fé na próxima aula. Fiquem com Deus e muita paz para todos.